Bom dia, queridinhos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o vídeo número 3, aula 3, tá? E hoje eu vou passar para vocês um pouquinho de artigo. Os artigos aqui que são definidos e indefinidos. Mesma gramática nossa em português, tá? Os artigos a gente usa, eles são muito importantes para definir se um substantivo ele é plural, ele é singular, ele é masculino ou ele é feminino, tá? Então, os artigos que são determinados, geralmente é sobre aquilo que a gente já falou, ou a gente está comentando. É uma coisa que ela é conhecida e determinada, tá? Por exemplo, aqui, o artigo nosso, o, aqui é o artículo el. O nosso artigo a ou as, aqui é o artículo la e las. No caso do plural. O, os, é lo e los. Mas existe uma coisinha aí que a gente tem que ter um pouco de cuidado, que é o que eles chamam aqui de lalaísmo, a RAI, né? A Real Academia de Língua Espanhola, ela já eliminou o lalaísmo. Tem muitas coisas que a gente não põe lá adiante, tá? Artigos indeterminados. É aqueles talvez incontáveis, pode ser qualquer um, desconhecido, tá? Porque a gente fala uma, uns, umas. Una, unos, unas, tá? Então, todas as palavras, elas podem levar qualquer um dos artigos, tá? Se eu falo, por exemplo, a árvore, que aqui não é uma palavra feminina, aqui é el árbol, tá? Então, se eu boto el árbol, pode ser uma árvore que eu tô vendo que tá na minha frente. Agora, se eu falo un árbol, pode ser uma árvore qualquer. Então, essa é a diferença de que o artigo seja determinado ou ele seja indeterminado, tá? Água. Água aqui é uma palavra para nós que ela é feminina, no português a gente diz a água. Aqui é el água, tá? El água. Só que quando nós passamos ela pro plural, são las águas. Essa é uma exceção que existe, tá? Quando a palavra começa com a, quando a palavra ela começa com a, existem umas exceções que no singular é ele e no plural é las, que nós já vamos falar disso mais pra frente, tá? A terra, la tierra, ou una tierra. Quando eu falo, por exemplo, né? Essa terra, a terra que eu tô vendo aqui na minha frente, ela é conhecida, então eu vou usar la tierra. Agora, se eu vou falar de uma terra desconhecida, una terra, tá? Então, ele é muito importante, o uso correto dos artigos é muito importante pra gente saber se a gente tá falando de algo que tá aqui, se é algo que é desconhecido, tá? É a palavra ángeles, que são anjos, tá? Los ángeles. Los ángeles também pode ser unos ángeles. Esses unos ángeles, os anjos desconhecidos, né? Agora, se eu tô dentro de um tema, conversando com a pessoa e tô falando, né? Por exemplo, dos anjos caídos, aí eu tô já me referindo, eu tô dando conhecimento a esse substantivo, ele já tá na conversa, né? Então, eu vou colocar los, tá? Agora, quando eu falar de uns anjos que eu não conheço, los, não, uso unos, tá? El reino. El reino de Espanha, reino conhecido, tá? Agora, se eu falar um reino qualquer, por exemplo, um reino qualquer, tô falando de um reino qualquer, então é desconhecido, tá? Guarda essa regrinha, tudo que a gente tá
já comentando, conversando, vai ser usado artigos determinados. Tudo que a gente desconhece, nós vamos colocar artigos indeterminados, que são esses daqui, tá? Tem um montão de artigo aí, a gente vai ver depois para abreviar eles um pouquinho, que aqui eles usam também abreviado, junto com uma preposição, tá? El conocimiento. ¿Tú tienes el conocimiento necesario para realizar este trabajo? Ou talvez a pessoa pode te perguntar, né? Tu dispones de um conhecimento sobre isto? Quer dizer, tá te perguntando, ele não tá afirmando, não é determinado, é indeterminado, tá? Las semanas. Las semanas siguientes, tô falando de algo que está determinado. Agora, se eu falar en unas semanas vamos fazer isto, então tô dizendo que umas semanas que eu não sei, que pode ser 2, 3, 4 semanas, tá? Então, tudo que for determinado, vamos usar el, la, los, las, lo, tá? Tudo que for indeterminado, que tá um pouco aí no ar, una, unos, unas, ok? Grava isso aí, escreve para aprender. Agora a gente vai ver todas as situações essas aonde não se usa esses artigos, tá? Que é o tal do chamado lalaísmo, que a gente põe o lá em tudo. Então vamos ver aonde a gente não usa, para a gente não fazer um uso incorreto, tá? Todas aquelas coisas que são incontáveis, tá? Vamos colocar ela aqui. Incontáveis. No tengo dinheiro. Então, eu não vou colocar não tengo el dinheiro, lo dinheiro. Não tenho dinheiro, ponto, tá? A gente aqui não usa artigo. Ela é uma frase direta, tá? Anos, estações, meses, a gente tampouco usa. En invierno, duermo bien, por exemplo, tá? Não vou colocar en el invierno, não. En invierno, também são diretos. Vocês anotam isso daí, pra gente não cometer erros, tá? A próxima. Diante de adjetivo possessivo, por exemplo, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Mi padre es médico, tá? Eu não vou usar ele, mi padre, não. Mi padre es médico. São palavras diretas, tá? Frases diretas, sem artigos. Com nome de pessoas, por exemplo, ayer estuve com Maria. Ayer estuve com Maria. Deixa eu ver se ouve aí. Espera, que eu vou cambiar essa palavra. Ayer cené com Maria, tá? Vou cambiar essa palavra, que me deu uma dúvida aí. Ayer cené com Maria. Por exemplo, ayer cené com la Maria. Não, com Maria, tá? Também direto. Cidade, regiões, continentes. Por exemplo, Carol viajou a Rússia, por exemplo, tá? Carol viajou à Rússia.
Karel viajou a la Rússia. Não, tá? É direto, sem artigo. Palavras frequentes. Quais são as palavras frequentes? São coisas que a gente usa no nosso cotidiano, né? Eu vou dizer, estou em casa. Estou em casa. No voy a decir, estoy en la casa. Hay muchos latinos que sí que dicen, ay, estoy aquí en la casa. No, estoy en casa. Estoy en el trabajo. Estoy en el banco. ¿Sí? ¿Tá? Estoy en casa. ¿Por quê? Porque é palavra frequente, tá? E estou, fui à classe, por exemplo. Fui à classe. Esses são aonde a gente não vai usar o lalaísmo, tá? Esses são exemplos, anota aí para vocês terem. E tem outro mais que seria... Ah, tá. Quando a gente fala centos, mil, meio, a gente tampouco usa o lalaísmo, tá? Por exemplo, cientos, mil e meio. ¿Quieres outro troço de tarta? Você não vai dizer, ¿quieres outro troço de la tarta? Você vai dizer direto, ¿queres outro troço de tarta? Tá? Anotem aí, tá? Pra gente ir eliminando esse lalaísmo. Eu sei que é uma coisa que a gente nunca sabe se põe, se não põe. Então, quando não põe, é nesses requisitinhos aqui, tá? Bota aí incontáveis, anos, estações, meses, centos, mil, meio, diante de adjetivo possessivo, nome de pessoas, não se usa, cidades e regiões e palavras frequentes. Tá joia? Anota tudo isso aí. Tá, a palavrinha que eu tinha dúvida, tá? Era o estuve. Se era correto com V ou com B, tá? É correto com V, tá? Fui olhar aqui, corrigi. Vamos falar agora de contrações. O que são as contrações? As contrações é um recurso morfofonológico que se usa aqui para simplificar um pouquinho a hora de falar, né? Para resumir um pouquinho, né? Então, elas não existem em feminino, tá? As contrações são só no gênero masculino, tá? Então, quando a gente usa a contração, a gente pega a preposição a mais o artigo el e vamos ter al. A gente pega a preposição de mais o artigo el e vamos ter del, tá? Então, eu vou a e eu volto da, tá? Eu volto, a gente no Brasil fala vou a, volto da. Aqui também. Voy al, vuelvo del, tá? Então, voy al culto. Vuelvo del culto. Não existe contrações para palavras no feminino, tá? É só no masculino, tá bom? Então, eu voy al culto, vuelvo del culto. Agora, se eu quiser trocar para uma palavra feminina, então já eu tenho que escrever tudo, tá? Voy a la iglesia, vuelvo de la iglesia, tá? Então, no feminino não existe contrações, tá? É uma coisinha aí, é um tema bem curtinho, mas é legal, porque às vezes você fala al é correto. É correto, tá? Então, é igual o nosso, né? Em português é o a mais o do, né? E a gente fala ao, né? Então, aqui é a mais el, que seria a mais o,
al. Aqui é de mais o del, tá? Então, grava isso aí, escreve isso daí. É bem curtinho esse tema aqui, não precisa manejar ele muito. Eu sempre vou al e vuelvo del, tá? São nessas duas formas assim que você vai usar essas contrações, tá bom? Vamos ver. Aqui, o que acontece? O que acontece aqui? Essas são as preposições. Desculpa, tá me entrando uma chamada aí no telefone, já atendo. Preposições. O que são as preposições? As preposições, elas são aquelas palavrinhas super importantes que elas dão sentido à frase. Sem elas, a frase não tem sentido. E que palavras são essas? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre e tras, tá? Vamos ver se é verdade que as palavrinhas, sem essas palavrinhas, a frase não tem sentido? Eu vou caçar. Se eu digo eu vou caçar, não tem sentido. Agora, se eu digo eu vou a caçar, né, que tem sentido? Então, elas são as palavras importantes das frases, tá? Mira, se eu digo, por exemplo, com Pedro andava Jesus. Essa frase, ela tem sentido? Pedro andava Jesus? Não, por quê? Porque falta uma palavrinha aí que conecta. Ela é tipo o pegamento que faz que uma coisa se conecte à outra, tá? Igual Jesus com Deus, né? Pedro andava com Jesus, tá? Todas as palavras essas, sem elas, a frase não tem sentido, tá? Ó, sempre. Vamos colocar essa frase aqui. Ayer no llueve. Tem sentido? Ontem não chove. Tem sentido? Não tem. Agora, se eu colocar desde ontem não chove. Desde ayer no llueve, tá? Então, para mim não ser muito extenso esse tema aqui, vocês apontam aí todas as preposições, são muito importantes. A, ante, barro, com, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, segundo, sim, sobre e trás. Todas elas são preposições, tá? São o chicletinho das frases, tá? Elas ligam uma coisa com a outra coisa. Ela liga o começo da frase com o fim da frase. Ela é que dá sentido à frase, tá bom? Então, vou passar mais um teminha aqui pra vocês. Eu tô quase na hora de eu ir trabalhar. Aí, gente, pra finalizar, tá? Eu vou passar isso aqui pra vocês. Quando a palavra começada com H, A, ou o A é uma sílaba tônica, a mais forte da palavra, tá? A gente não disse lá, a gente disse ele, tá? O artigo que a gente vai usar para essas palavras, tá? É o. São palavras femininas, mas o artigo que a gente vai usar é o, tá? Isso se chama regra de eufonia, tá? Regra de eufonia.
Regra de eufonia, tá bom? Anota aí, isso é importante pra gente falar correto, tá bom? Diante de qualquer substantivo feminino, singular, que comece com as letras H, A, ou que a letra A seja uma sílaba tônica, tá? Vamos ver. Qual é a exceção? Toda regra tem a sua exceção, né? Quando a gente não vai usar isso? Quando a gente vai escrever a letra A, la A. Quando a gente vai escrever a letra H, la H, tá? Essas são as únicas duas exceções que essa regra, ela não é válida. Todas as demais palavras que começam com HA ou a sílaba tônica, nós vamos usar o artigo definido ele, tá? Então, quando eu falo da água, água, esse A é tônico. Então, vou botar ele, água, tá? Ada. Não precisa ser tônico nem não tônico. Ela começa com A, H, tá? Então, automaticamente é el, ada. Águila. O A é tônico? É tônico. Então, é el, águila, tá? Almohada. O A não é tônico, porque a sílaba forte dessa palavra é o H, almohada, tá? Então, aqui vai ser lá, almohada, porque ela não cumpre. Nem começa com H, nem a primeira letra dela, A, é tônica, tá? Então, aqui a gente faz no feminino, la almohada. El hacha. Precisa ser tônico ou não tônico? Não. Começou com H-A, el hacha, tá? Aula. El aula. Porque o primeiro A dela é o forte da palavra, tá? E é isso aí. Copiem bem. Isso chama regra de eufonia, tá? É uma coisa um pouco rara da língua espanhola, né? Que um substantivo. Estamos falando de substantivo, tá? Feminino, singular. Por que que a gente... vou falar isso aqui pra vocês. Singular, tá? Só no singular. Por quê? Porque quando eu passo isso aqui pro plural, se disse las águas. Tá bom? Las hadas. Las águilas. São as águias, né? Las almohadas, porque já é lá mesmo, tá? Las hachas. Então, é uma exceção da língua. Las aulas empezaram. É uma exceção que existe dentro da língua espanhola chamada assim, regra de eufonia, tá? Substantivo, feminino, no singular, não esqueçam, tá? No plural, ela volta normal. Começando com HA ou a sílaba tônica A na primeira letra da palavra, tá bom? Exceção, A e a AT, como nome das letras, tá joia? Copiem isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês e espero amanhã trazer mais um vídeo, tá? Deus abençoe.